Olá, boa noite. Eh, Creio que já temos aqui 5 pessoas a ver. Já estou a entrar o João Diogo e o Hello. Francisco. Olá, boa noite. Como é que estão? Boa noite. Está tudo a Impecável. andar e contigo também? Tudo bem? Pronto. Acho que já temos tudo para começar. Pá, estou Acho aqui que com vai uma ser. luz. Pá, É é um o que futuro é. brilhante. É o que é. Se eu vier para aqui até fico uma aura. Pronto. Eu acho que vai ser um recorde em termos de o que vamos começar mais dentro da hora. Se calhar vou só dar 2 minutos, porque senão as pessoas podem pensar que houve aqui alguma exceção ou assim, não sei, que isto de repente Isso. estamos a Não começar podes dizer demasiado assim tão mal de nós. dinâmico. Não, mas também é culpa minha, que semana passada começámos até às 10h30, hoje voltamos ao nosso horário normal e pronto. E então se calhar vamos começar. Boa noite a todos. Ahm, Boa noite. Hoje vamos ter então mais um 3 às terças, desta vez com o João Diogo através da conta de Miradair Liberal e o Francisco Malheiro através da conta da Leiria Liberal. Hoje vamos falar sobre, como todas as semanas, dois temas. O primeiro tema vai ser o tema dos Santos Populares e das feiras populares. E depois vamos falar também sobre o que é uma gestão de uma Câmara Municipal liberal. Posto isto, se calhar arrancávamos aqui o nosso primeiro tema, que é o tema da atualidade. Como sempre, dar aqui um bocadinho de contexto. Basicamente, na próxima semana vão decorrer, vão acontecer várias festividades dos Santos Populares, ou ocorreriam, caso não tivessem sido canceladas em algumas localizações. Creio que no nosso distrito praticamente todas as festividades foram canceladas, tanto quanto sei. Pelo menos sei que em Peniche a Polícia de Segurança Pública está a organizar um arraial. Depois, para além disso, não tenho informação de haver mais nenhuma festividade. Sei, por exemplo, que em Porto Mós foi inclusivamente cancelada a festividade do São Pedro, que é o santo padroeiro que habitualmente é festejado. Creio que em Leiria também já foi cancelado. Francisco, sabes-me confirmar? Sou sincero, não te sei confirmar nem desmentir nada. Ok, pronto. Mas isto para dizer que em várias localizações têm sido cancelados ou não têm sido organizados quaisquer tipos de festividades agora para a próxima semana. E o exemplo mais popular, é o caso de Lisboa, e o caso do Porto. Neste caso, o caso de Lisboa, enquanto um exemplo de festividades que aconteceram, e que não vão acontecer, peço desculpa, e o Porto enquanto um caso em que as festividades vão acontecer. Aliás, em Lisboa as festividades vão acontecer, mas é com uma entidade promotora um bocadinho diferente. Uma vez que a Iniciativa Liberal está a organizar o seu próprio arraial liberal. Posto isto, João Diogo, qual é que é a tua visão aqui relativamente ao tema das festividades? Sei que és um homem de muita festa, mas estou a brincar. Não, sou. Sou e quando vim morar para Lisboa vinha com ganas de finalmente vir aos Santos Populares, porque nunca vim. Mas ainda não foi possível. Ainda não foi possível. Tenho aqui o Manjerico liberal a fazer-me companhia e é o máximo de Santos Populares que eu acho que vou ter este ano. Rafael, a questão de realizar ou não os Santos Populares não é fácil. Tens o meio mais fácil e o meio mais difícil de decisão. Claramente no Porto a decisão que foi tomada foi a mais difícil. Realizar os Santos Populares e dar todo o enquadramento em que estamos é a decisão mais difícil, é a decisão em que se corre mais riscos. E depois tens a decisão mais fácil, que é a decisão que foi tomada aqui em Lisboa. O Medina não se quis comprometer, no meu ponto de vista, mal, porque não querendo entrar e voltar ao tema do futebol, se nos festejos do Sporting as coisas tivessem sido controladas e tivessem sido organizadas de outra forma, provavelmente não teria havido aquele descalabro.
e ainda assim não correu tão mal como era expectável. O número de casos aumentou, é certo, mas não de forma tão drástica como se podia esperar. Isto é como um medicamento experimental. Ninguém o quer tomar, mas a partir do momento em que funciona, eu acho que já se pode abrir um bocadinho a possibilidade de o querermos tomar. E aqui é a mesma coisa, se nos festejos do Sporting em que as coisas foram muito mal controladas, as coisas não correram assim tão mal, eu acho que no caso dos Santos Populares, eu não digo abrir os Santos Populares e fazer a festa como tem sido feita nos últimos, desde sempre. Acho que as coisas têm que ser tomadas medidas, as coisas têm que ser mais controladas, mas acho que é uma decisão difícil, mas é uma decisão que os portugueses precisam, os lisboetas precisam também, neste caso. Eu acho que não havendo Santos Populares, e não vai haver Santos Populares, as pessoas vão sair na mesma, os jovens vão sair. Eu moro aqui junto do Campo Mártires da Pátria, e mesmo sem Santos Populares, quer de semana, quer ao fim de semana, há sempre gente no jardim com garrafas, com cervejas. As pessoas vão sair à mesma e desta forma não estão controladas. É impossível haver um controle por parte da Polícia de Segurança Pública. Nem acho que devam fazer da forma como já tem sido feita em alguns casos. É impossível. E como está planeado. E eu acho... E quando está planeado, exatamente. Portanto, eu acho que pode vir a ser ainda mais gravoso não ter os Santos Populares organizados com as medidas de segurança implementadas do que se fizessem. Os acessos podiam ser controlados, podia haver desinfecção de mãos, podia haver obrigatoriedade de máscara, podia haver um maior controle que assim não vai haver e de certeza que as festas vão acontecer da mesma forma. Portanto, este é o meu ponto de vista. Festas Santos Populares, sim, com o controle e com as medidas de segurança que são necessárias, mas sim, sem sombra de dúvida. Ok. Francisco, queres pegar a bola a partir daqui? Quero sim, senhor. Olha, começava por dizer que concordo praticamente com tudo o que já foi dito, que o João disse. Gostava de pegar aqui no teu primeiro ponto, tu referiste, e de facto referiste bem, que a decisão política mais fácil é mesmo a de não permitir. E é fácil porquê? Também como tu referiste, é lógico que mesmo havendo essa proibição, diga-se assim, as pessoas vão sair. E vão sair porquê? Porque estamos felizmente a ver que as coisas estão a pouco a regressar à normalidade. E isso é positivo. Agora o que nós temos de perceber é, as pessoas vão sair, quer seja proibido ou não seja. Porquê é que é uma decisão fácil de proibir? Porque caso os números aumentem, está desculpabilizado. Assim, exatamente, consegue desculpabilizar-se, consegue lavar as mãos, isto estou a dizer consegue, estou-me a referir a Fernando Medina, porque acaba por utilizar aquele argumento que temos vindo a ouvir desde sempre, que a culpa não é minha, é das pessoas. E acho que é importante, essencialmente, não confundir aqui a questão da prudência com a inação. Porque muitas vezes, e eu e Fernando Medina utilizou até este termo, disse que iria proibir os santos e tudo o que são arraiais e festas pelo princípio da prudência. Ora, a prudência não é proibir, a prudência é, sabendo que as coisas vão acontecer, quer eu proíba, quer não proíba, eu tenho que tentar perceber qual é a melhor forma, que forma é que eu posso arranjar para mitigar os riscos desses festejos que efetivamente vão acontecer. Portanto, uma coisa é prudência, outra coisa é inação e inércia. E não podemos confundir essas duas coisas. Uma atitude responsável, a meu ver, era, sabendo eu que as festas, que os santos vão acontecer, deixa-me aqui arranjar uma forma de tentar controlar mais ou menos isto. E é isso que eu acho que devia ser feito. E não simplesmente proibir, e lá está, escolher o caminho mais fácil em termos das duas decisões políticas que são possíveis. Mas aqui o que eu acho ainda mais chocante, e acho que a maioria dos portugueses partilha desta opinião, é uma certa dualidade de critérios que temos vindo a ver nos últimos tempos. Vamos lá ver, a semana passada não sei se foi a semana passada, mas há pouco tempo houve a final da Champions e vieram para cá cerca de 20 mil ingleses ver o jogo. Ora, no mesmo dia, ou um dia antes, houve também uma final de rugby entre equipas portuguesas, onde não puderam sequer estar 500 pessoas a ver um jogo
num estádio com capacidade para 30 mil pessoas. E na semana anterior houve a final da Taça de Portugal entre o Braga e o Benfica e não pôde haver um único espectador nas bancadas num estádio com capacidade para umas 40 mil pessoas. Portanto, esta dualidade de critérios é que é algo que faz com que o Estado, ou com que quem decide, perca uma certa legitimidade em tomar estas decisões, e é isto que é incompreensível e que causa uma certa revolta nos portugueses, e parece-me natural que cause, quer dizer, regras diferentes para dois casos idênticos, não faz grande sentido. Sim, quanto ao tema dos Santos, penso que tenho tudo dito. Eu penso que é necessário voltar à normalidade, e a normalidade é festejar os Santos. Não como costumávamos fazer há 5 anos atrás, diga-se assim, mas como é possível fazer este ano. Acho que isso é um ponto essencial. Sim, e acho que era um bocadinho o que tu estavas a dizer ainda há bocado, de não fazer os Santos é que é uma irresponsabilidade, porque é assumir que as pessoas vão ficar todas quietinhas em casa. Eu creio que na nossa região isso acaba por ser uma coisa que podemos assumir por um bocado de já haver alguma descaracterização daquilo que é as festividades dos Santos Populares. Nós normalmente, não temos essa tradição. Exatamente, o festejo aqui na nossa região é mais... por exemplo, em Porto Mós temos sim os Santos Populares através do São Pedro, e costuma ser uma festa bastante grande, mas, por exemplo, em Leiria tenho ideia que é mais em agosto, que é feita uma festa, mas nem sequer é relacionada aqui com o contexto dos Santos Populares. E então, nessa perspectiva, não há tanto risco aqui como, por exemplo, há de haver numa cidade como Lisboa, em que se vive fervorosamente, como Lisboa e como o Porto, em que se vive fervorosamente estas festividades. Em Lisboa, basta imaginar que em cada canto em Lisboa havia uma festa. Eu lembro-me de, nos meus primeiros anos de faculdade, ir aos Santos Populares e passar ali pela Vila Berta, em que aquilo basicamente é uma pequena ruela que está toda preenchida de festa e de pessoas lá em cima umas das outras. Obviamente que este ano não se poderia fazer uma festa assim. Obviamente este ano que as coisas teriam que ser muito mais controladas. Mas acho que é um bocado imprudente pensar que as coisas não vão acontecer. E, por exemplo, vermos que agora Fernando Medina avança com medidas como vou fechar os miradores, vou evitar que as pessoas metam assadores na rua, vou evitar que as pessoas... Um bocadinho como no ano passado também, em que estavam proibidos os manjericos e os elementos decorativos, este ano também estão proibidos pelo menos os assadores. Ou seja, estamos aqui, vamos ter uma polícia do assador, em que vamos andar a ver GNRs e PSPs a espreitar ali a malta. Então, está aqui um assadorzinho. Está aqui com sardinha ou sem sardinha? Deixa-me ver. Então, Rafael, eu acho... Eu estou nas analogias. Eu acho que fechar miradores e restringir espaços é um bocadinho como aqueles pais que não deixam o namorado dormir lá em casa. É como se proibir o namorado dormir lá em casa fosse proibir mais alguma coisa. Eu acho que é um bocadinho essa analogia. Não é por o namorado não ir lá dormir a casa que as coisas não se fazem, seja onde for. Eu acho que ainda é pior, e normalmente nessas situações ainda é pior porque ainda é numa situação de maior risco. Essa analogia é a mesma coisa que isto também. Quando as coisas são feitas, agora já tirando da analogia, mas com planeamento e claro, com medidas de segurança e tudo mais, tudo se consegue fazer e tudo se consegue organizar. Obviamente que o ano passado compreendia-se mais, porque não conhecíamos muito bem ainda a pandemia, não conhecíamos muito bem ainda o vírus em si. Agora, neste momento, já começamos a ter a nossa população de maior risco vacinada. Ainda as coisas estão a andar cada vez melhor. O próprio Almirante também já transmitiu mensagens de maior confiança e de maior abertura para as pessoas. Eu acho que é importante começarmos a transmitir estas coisas. Agora, obviamente, com cuidados. Eu não digo... Sim? Diz quando conclui, desculpa. Não, eu só queria dizer, basta ver o que aconteceu, por exemplo, no caso
do 25 de Abril. O 25 de Abril voltou a poder fazer um desfile, voltou a poder ter uma grande quantidade de pessoas e Certo. a avenida ficou ocupada com pessoas, mas decorrente desse momento, acredito que muitos poucos casos. Eu não tenho dados e provavelmente não existem dados que comprovem isso, mas desde o 25 de Abril que não houve assim um aumento de casos exponencial em Lisboa e neste momento começa a haver alguns aumentos de casos, mas não estão Não completamente justifica. com coisas que tenham acontecido de ajuntamentos. Obviamente que os ajuntamentos também podem estar por trás desse aumento de casos, mas é porque esses ajuntamentos foram de forma orgânica e desorganizada e com muita ingenuidade que não iam acontecer. Eu não digo que as coisas não pudessem ser pensadas e se calhar a minha opinião seria outra neste momento se quer os festejos do Sporting, quer a Champions do Porto, quer alguns eventos pilotos que vão ocorrendo, tivessem sido desastrosos. Se o número de casos tivesse disparado exponencialmente e que neste momento tivéssemos outra vez uma situação complicada, provavelmente a minha opinião iria ser outra. Mas dado que o número não sofreu alterações de certo modo significativas nesses eventos, eu acho que é mais do que plausível abrir este tipo de eventos para a população. Até porque os portugueses e os lisboetas precisam de confiança e acho que não se transmite confiança na pandemia ou no combate à pandemia, continuando a restringir desta forma este tipo de eventos. É a tal história, é liberdade com responsabilidade. Exatamente. E essas duas coisas são indissociáveis e é totalmente possível. Acho que aqui tem mesmo é de haver planeamento, diga-se assim. Não podemos ser. E já nem digo ter aquele típico santo popular em que as pessoas fazem aquelas festas à noite e há muito álcool à mistura e não sei o quê. Eu já nem digo organizar isso. Mesmo que a Câmara Municipal de Lisboa não quisesse organizar isso com esses moldes, ao menos que facultasse algum tipo de festividades que fossem mais para o culturais, mais para o... Ou seja, há alguma coisa que metesse as pessoas na rua, que metesse as pessoas a interagir com o comércio local, que metesse as pessoas a viver o ambiente dos Santos Populares, mesmo que sem aquelas festividades habituais do copo na mão e da sardinha no pão. Não, e tu consegues controlar, para além de poderes controlar o horário em que as coisas vão acontecer, e certamente terminaria mais cedo, podes controlar os acessos, podes controlar a venda de bebidas alcoólicas a partir de uma certa hora, por exemplo. Eu acho que está aí pelo caminho mais fácil e não estão a ser estudadas outras hipóteses para que as coisas possam acontecer. Pronto, e depois eu ainda acho, e é o último ponto que eu ainda tenho aqui também relativamente a este tema, é um bocado aquela perversidade que existe de, ok, nós não vamos fazer, vamos compensar as pessoas com as pessoas que normalmente fazem participação e pronto, e está bom, tá bom, é assim. Obviamente que isto é uma boa solução para que as pessoas não fiquem lesadas. Sim, para que as coletividades continuem a funcionar e que... Exatamente. Por exemplo, no caso isto, por exemplo, deveria de ser o que devia de ser feito no caso das empresas que tiveram que fechar e que tiveram que manter as suas atividades encerradas por causa da pandemia. Agora, eu não compreendo, mas é como é que a Câmara Municipal pensa que os Santos Populares é só o dinheiro que vai dar às associações. Mas voltamos ao mesmo. Passar um cheque é mais fácil do que arranjar maneiras das coisas acontecerem em segurança. Passar um cheque é sempre mais fácil. Exatamente. Pronto, vocês têm mais algum ponto relativamente a este tema dos arreais e das festas populares? Pá, tenho muita pena de não estar cá no domingo, no sábado, porque gostava muito de ir ao Real da Iniciativa Liberal e tenho muita pena de não estar cá. Porque acho Olha, que... tu vais, Rafael. Diz Francisco. Tu estás em Lisboa, não é? Exatamente. Agora neste momento não, mas vou estar. E já agora lanço aqui o apelo que se alguém quiser me pagar uma cerveja, lá estarei. Eu sei com todo o gosto. Francisco, estavas a dizer? Não, era isso, estava a perguntar se tu ias e ia dizer ao pessoal que nos está a ver, são bem-vindos também, como é lógico. Exatamente. Por acaso vou de fim de semana à casa e não vou poder estar presente, mas tenho muita pena.
Pronto, e já agora também lançar o apelo que as pessoas que queiram participar no Arraial Liberal que vai acontecer sábado pela Iniciativa Liberal, procurem fazer a inscrição, que é para, lá está, conseguir que quem está responsável Planear. pela organização consiga planear e fazer as coisas com o máximo de atenção e o máximo de cuidado possível para que possa realmente se viver o espírito dos arraiais e das festas populares sem incorrer em algum risco. E podemos convidar o Medina também a estar presente para ele ver como é que Exatamente, para fazer DJ, como dizia o Bruno Horta Soares. Pronto, posto isto, se calhar avançávamos para o nosso próximo tema. O nosso próximo tema é, como nas outras edições, normalmente são temas um bocado mais teóricos. Depois também, obviamente, podemos trazer casos práticos, podemos trazer mais informação prática, mas aqui o objetivo é um bocado dialogar mais quais é que são os princípios, quais é que são os exemplos que poderemos ter de o que é uma gestão de Câmara Liberal. Em Portugal não há qualquer Câmara gerida por liberais, com exceção da Câmara do Porto, que tem Rui Moreira como inscrito no partido no partido do ALDE, ou seja, faz parte da família dos liberais europeus. Depois podemos discutir ou não se é ou não o modelo de gestão municipal liberal, mas isto para dizer o quê? Para dizer que neste momento não há propriamente em Portugal um benchmark daquilo que é uma Câmara Liberal. E posto isto, abre também um bocadinho à discussão, para já pode ser baseada em outros exemplos europeus, mas também baseada naquilo que é as nossas expectativas para uma Câmara Liberal. E acho que, considerando que nós aqui, nenhum de nós também é vereador da Câmara, pelo menos para já, ou pelo menos que ambicione neste momento, ninguém é, tentar entender um bocadinho qual é que é a nossa percepção e a nossa ideia do que é um vereador e uma Câmara, ou um presidente de Câmara Liberal. Quem é que quer agora pegar na bola? Eu acho agora passa ao Francisco. Sem stress. Francisco. Olha, antes de mais, queria cumprimentar aqui o nosso vereador liberal, o Marcos, também está a ver o direto. E para começar, eu queria dizer que parece-me que uma autarquia liberal assenta em 4 princípios: a capacitação das pessoas, a questão dos fundos monetários e mais envolvimento dos cidadãos, e olhamos para uma autarquia ou para uma Câmara como um facilitador e não como um competidor. Para começar, capacitação das pessoas, o que é isto? Ora, para um liberal, ninguém sabe o que é melhor para uma pessoa do que a própria pessoa em questão. Em termos práticos, em que é que isto se traduz? Não é um político que vai resolver os problemas de uma pessoa. E eu aqui posso dizer isto abertamente. Caso, e espero que sim, o Marcos seja Presidente da Câmara, o Marcos não vai resolver os problemas dos leirienses. O que nós acreditamos é que cada leiriense sabe a melhor maneira de resolver os seus problemas. Basta é ter as condições para o fazer. Isto é que é a capacitação das pessoas. É garantir que cada pessoa tem condições para prosseguir e alcançar o seu objetivo de vida. E este é eu diria que é um dos princípios mais importantes do liberalismo, em especial aplicado à gestão autárquica, é este da capacitação das pessoas. Existem, como é lógico, alguns casos de pessoas que por si só não conseguem ter a sua independência nem a sua autonomia. Possivelmente por razões financeiras, é natural. E esses sim, devem merecer uma atenção especial. Mas até aqui, até neste caso, o ponto de vista liberal de olhar para esta situação é diferente daquele a que estamos habituados. Como é que um liberal olha para esta situação em que tem de dar, diga-se assim, alguns apoios sociais? Eles são dados e devem ser dados, mas sempre numa ótica de, no futuro e num futuro próximo, se possível, fazer com que essa pessoa que está hoje a receber esses apoios se consiga tornar autónoma e independente. Ou seja, o objetivo não é criar dependência desses apoios, mas é sim ajudar neste momento para que no futuro a pessoa consiga por si só. Isto é que é a capacitação das pessoas e isto é que é fundamental.
e diria que, o princípio mais importante do liberalismo aplicado, nomeadamente ao poder local. Depois, queria falar aqui também sobre a relação entre, digamos, obras, porque nós todos sabemos que em ano de autárquicas o que mais se vê para aí é obras, e o modo como um liberal utiliza o dinheiro do município. Para começar, o que é o dinheiro do município? O município não tem dinheiro. O dinheiro do município é o dinheiro que o município cobra aos municípios em impostos. Portanto, esse dinheiro deve ser gerido da forma... Impostos, taxas e taxetas. Impostos, taxas e taxinhas. Aí é que está. Portanto, estava eu a dizer, esse dinheiro deve ser gerido da melhor forma possível. E não há qualquer legitimidade para um município cobrar um imposto ou uma taxa ao município se não conseguir recompensá-lo por essa taxa que está a cobrar. Portanto, tudo o que toca a obras e a gasto de dinheiro do município, que recordo é o dinheiro dos municípios, só pode ser feito se houver uma análise custo-benefício e se os benefícios forem largamente superiores aos custos. E isto aqui é fundamental. Nós não podemos achar que o dinheiro que a Câmara Municipal tem é para gastar e acabou. Não, senhor. Os municípios é que como que confiam esse dinheiro à Câmara para ela o gastar de modo a que traga retorno para cada um e para todos. E posso dar um exemplo prático disto. Nós há umas semanas, estou a falar do grupo que está a trabalhar nas autárquicas em Leiria, fizemos um post relativo às obras no Castelo de Leiria. E para deixar isto claro, nós, enquanto liberais, somos totalmente a favor da renovação do património histórico e cultural da cidade. E isso é essencial porque é bom para quem cá vive e é bom para quem nos visita e acrescenta valor à nossa cidade. Somos totalmente a favor disso. Nessa obra em concreto, houve, eu diria que um aspecto que aí é que causa alguma confusão, que é a questão dos elevadores. Nos elevadores foram gastos mais de 2 milhões de euros. Ok? Por elevadores que fazem o quê? Meia dúzia de metros. E aí é que tem de estar a questão do será que os benefícios desta obra são superiores ao custo? Ou estamos simplesmente a esbanjar o dinheiro dos municípios? E aqui é que está a questão. E é preciso refletir e perceber o que é que vale e o que é que não vale a pena. Depois, o terceiro aspecto, e este é um dos mais importantes também, uma autarquia liberal é uma autarquia onde existe mais envolvimento entre os municípios e quem gera, diga-se assim, a autarquia. O que é que quer dizer mais envolvimento? Mais envolvimento significa que os municípios não só podem escrutinar toda e qualquer ação do Executivo Camarário, como podem também ser parte integrante na definição do rumo que o município leva. O que é que isto quer dizer? As pessoas acabam por ter o poder. São as pessoas que decidem. É aproximar o poder das pessoas. E isto é fundamental para qualquer liberal. Eu até podia dizer isto é uma espécie de uma descentralização. É tornar o poder mais próximo das pessoas. E lá está, tem de haver também mais contacto entre os eleitores e entre quem é eleito. Caso eu, enquanto município, esteja na rua e veja, por exemplo, um poste de iluminação estragado, eu tenho que conseguir de forma ágil entrar em contacto com alguém que me possa solucionar este problema e não ficar perdido em listas de espera e cheio de burocracias que não são justificáveis. Portanto, uma autarquia liberal tem de ser uma autarquia eficiente e tem de ser uma autarquia desenhada para servir as pessoas e para que cada pessoa consiga rapidamente entrar em contacto e expor qualquer tipo de situação. Só para terminar, é o último aspecto que eu identifico como fundamental numa autarquia liberal, é o seguinte: as autarquias liberais têm de ser facilitadores e não competidores de entidades privadas. O que é que isto quer dizer? Se existe uma entidade privada disposta a prestar um serviço numa autarquia, a Câmara Municipal não pode chegar-se à frente e querer ser ela a prestar esse serviço. Não. A Câmara não serve para fazer competição a entidades privadas. Se a entidade privada quer prestar o serviço, cabe à Câmara facilitar, seja através da cedência de espaços, seja através de, em termos burocráticos, facilitar aquilo, para que o privado consiga então desenvolver a sua atividade e provavelmente, e tem-se visto caso após caso, por exemplo na questão das parcerias público-privadas na saúde, os privados conseguem efetivamente prestar melhores serviços
a um preço muito melhor e com muito mais qualidade e com uma diferença. Não somos todos a pagar, ok? E isto acaba por fazer aqui alguma diferença. Portanto, uma Câmara Liberal, uma autarquia liberal, uma Câmara Liberal não é concorrente, não está a competir com os privados que queiram vir prestar um serviço. E eu penso que estes 4 pilares são fundamentais naquilo que é a gestão autárquica liberal, diria eu. Ok. João Diogo, passávamos já Eu vou para só ti. aqui pegar em alguns... Conseguem-me ouvir? Sim, sim. Vou só aqui pegar em alguns pontos que o Francisco disse e para fazer a ponte. Aqui, a questão das obras é muito interessante, porque eu acho que muitas vezes autarcas têm a ideia que não podem deixar dinheiro numa Câmara de um mandato para outro. E quando chega ali Não, a... pior do que isso, tem que deixar uma marca por via de uma obra. Isso ainda é pior. Exatamente. Então quando chega ali pouco depois de metade do mandato começam a surgir as obras e as coisas começam a avançar, porque há a ideia de que se vier outro não se vai aproveitar do que nós vamos deixar aqui. E acho que numa autarquia liberal isso não pode acontecer e acredito que não acontecesse. Outro dos pontos que o Francisco falou é aqui do facto das câmaras deverem ser facilitadores dos cidadãos e das empresas. E infelizmente no nosso país isto não acontece. Eu como o Rafael sabe, não sei se o Francisco sabia, eu fui solicitador durante algum tempo e é indescritível e não é aceitável o tempo a quantidade de tempo que demora uma licença a sair de uma Câmara Municipal, um licenciamento de obra, por exemplo, um licenciamento de um evento, por exemplo, não é aceitável. As coisas acabam por se arrastar na Secretaria das Câmaras Municipais, as obras não avançam, os eventos não avançam, as coisas estão pendentes durante montes de tempo e acredito que numa autarquia liberal isto também não possa acontecer. E acredito que é isso que vai acontecer em Leiria, se Deus quiser. Não sei se o Marcos ainda está aqui, mas esperemos que é isso que vai acontecer em Leiria, porque não é compreensível, porque a Câmara tem que facilitar a iniciativa privada e não, de alguma forma, bloquear ou criar ali alguma entropia em que as coisas avancem. Aqui a questão do envolvimento das pessoas, também que o Francisco falou, é bastante interessante também, é que nós temos discutido isto no nosso grupo das autárquicas, de que forma é que podemos envolver a população na tomada de decisão. Já surgiram algumas propostas, não é, Rafael? Para envolver os cidadãos nas tomadas de decisão, e eu acho que é cada vez mais importante porque as pessoas precisam de ser ouvidas e acredito que só assim é que se consegue perceber quais é que são as necessidades dos mesmos e de que forma é que a Câmara pode ajudar a que o município cresça e que as pessoas fiquem o mais satisfeitas possível com os mandatos. Sim, e eu acho que isto também transpõe aqui um bocadinho para a visão que eu estava aqui a querer falar, que é um bocado também a questão das juntas de freguesia. Ou seja, nós muitas vezes estamos aqui a falar dos municípios e dos concelhos quase como se fossem um órgão separado das nossas juntas de freguesia, mas ambos deveriam de ser complementos uma da outra. Ou seja, havia de haver uma estrutura que permitisse que uma pessoa individual conseguisse chegar à sua junta de freguesia, reportar o problema e o problema rapidamente escalar ao seu município para rapidamente ser resolvido se for um problema que mereça esse tipo de escala da parte do município. Ou seja, imaginemos o caso de uma reparação que tem que ser feita. Se uma reparação tem que ser feita, esse fluxo de informação tem que ser o mais ágil possível e obviamente que pode ser difícil para uma Câmara simplesmente estar a receber pedidos de todos os cidadãos, mas se em vez de receber de todos os cidadãos, souber receber e souber aplicar aquilo que já vem filtrado por via das juntas de freguesia e com prioritizações da junta de freguesia, já permite que seja uma comunicação muito mais ágil e que seja um tratamento muito mais ágil daquilo que tem que ser feito e aquilo que realmente é necessário da parte dos indivíduos.
porque eu sinto que quer a Câmara, quer as juntas de freguesia, mas mais as câmaras municipais, perdem muito esta dinâmica do indivíduo e começam a entrar dentro das suas bolhas, dentro da bolha do o que é que eu tenho que fazer a seguir, o que é que eu acho que as pessoas vão gostar que vá acontecer a seguir, em vez de estar a fazer o que é que as pessoas precisam que aconteça. E depois isso resulta em haver obras megalómanas, em haver concursos para coisas que se calhar não vão trazer assim tanta benesse às pessoas e depois trouxeram uma despesa enorme. Obviamente que, e depois uma das áreas que normalmente tem as costas mais largas é a parte da cultura, que acaba por ter as costas mais largas, porque em nome da cultura faz tudo. Muitas vezes, e nos nossos municípios, então, nos municípios que aqui estão representados, então, normalmente é uma coisa que acontece. Isto para entender que temos que saber o que é que os cidadãos querem. Temos que conseguir dar aquilo que os cidadãos querem, filtrado para aquilo que realmente a Câmara deve estar a atuar. A Câmara e a Junta de Freguesia deve estar a atuar. Ou seja, a Câmara Municipal não vai, como o Francisco estava a dizer, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia não vão resolver os problemas das pessoas. Não vão resolver todos os problemas das pessoas. Obviamente que a Câmara deve participar naquilo que necessita escala. Por exemplo, aí é que normalmente há ganhos em ser uma Câmara Municipal a resolver ou uma Junta de Freguesia a resolver. Tudo o resto são problemas que tem que se arranjar forma de que as pessoas possam ser ajudadas, mas que não tenha que ser a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia a querer resolver os seus problemas, mas sim os problemas a chegarem à Junta ou à Câmara, a serem analisados e a serem tratados mediante aquilo que deve ser a sua resolução. Pronto. E depois, isto leva-me então ao ponto a seguir de um ponto que também, ou seja, isto está relacionado obviamente com o envolvimento social, ou seja, termos mais envolvimento social naquilo que são as decisões e depois, em contrapartida, também ter mais transparência. Eu sinto que hoje em dia, nas nossas câmaras municipais e nas nossas juntas de freguesia, acontece muito uma dinâmica que é: se alguém está a olhar para o meu trabalho é porque desconfia de mim e já não gosto dele. E isto não pode acontecer. Ou seja, o escrutínio tem que ser uma coisa habitual, tem que ser uma coisa comum, tem que ser o beabá de qualquer administração, de qualquer gestão. Uma pessoa, a partir do momento em que aceita estar num cargo público, tem que saber que vai ser, exatamente, tem que saber que vai ser escrutinada pelo seu trabalho. E é assim que deve ser. E é assim que deve ser, exatamente. E isto vem desde o cidadão com mais qualificações ao cidadão com menos qualificações. Eu acho que é completamente incompreensível que um cidadão sem grandes conhecimentos não consiga ter a noção do que é que está a acontecer na sua junta de freguesia. Ou seja, não conseguir entender o que é que foi um ajuste direto, o que é que foi um concurso, ou seja, todos o cidadão comum, se calhar, quando chegar à altura da inauguração, vai ver um palácio bonito, mas se calhar aquele palácio bonito custou mais do que 2 ou 3 palácios bonitos que podiam ter sido construídos. E todo este processo, todos estes processos devem ser cada vez mais transparentes para as pessoas e de uma linguagem cada vez mais simplificada para tentar que qualquer cidadão consiga simplesmente consultar, consiga perguntar, consiga escrutinar, seja diretamente, seja por via dos seus representantes locais, e também aí entra uma grande importância de um outro órgão que muitas vezes é desprezado, muitas vezes a questão da Assembleia Municipal, que é nós muitas vezes não sabemos quem são os deputados da nossa Assembleia Municipal. Sendo um órgão muito mais representativo do que o Executivo, tem o dever de fazer a ponte muitas vezes entre os cidadãos e o Executivo e de apresentar propostas, porque o Executivo parecendo que não é muito fechado. O partido que é eleito ou o grupo de pessoas que foram eleitas é muito fechado.
a Assembleia Municipal, sendo um órgão muito mais populoso e muito mais representativo, tem e deve ter esse dever de fazer a ponte e de ligar as pessoas ao Executivo. E acho que muitas vezes não o faz, e espero que isso possa mudar daqui para a frente, porque é uma grande competência da Assembleia e que muitas vezes não é explorada e acaba por ser negligenciada. Sim, ou seja, uma Assembleia Municipal, os deputados da Assembleia Municipal deviam ser as pessoas mais expostas publicamente possível para conseguirem recolher cada vez mais aquilo que são o feedback, aquilo que são as necessidades e aquilo que são as dificuldades que as pessoas no seu município estão a atravessar. Sejam elas burocráticas, sejam elas financeiras, sejam elas o que for. Ou seja, estas pessoas são o elo de ligação entre as câmaras municipais e os cidadãos por via e também por via das juntas de freguesia que também costumam estar representadas nas assembleias municipais. Pronto. Isto também leva-me ao ponto da questão da transparência, obviamente, e depois também da desburocratização, que é aquele ponto que é base de qualquer município liberal, ou que devia de ser base para qualquer município liberal, é simplificar. É tentar entender o porquê de haverem licenças, o porquê de haver taxas e taxinhas. Está um bocadinho ligado ali ao facto da Câmara ter que ser um facilitador. Esse ponto está um bocadinho ligado ao ponto que tem de ser. Se não, serve para quê? Quer dizer, a Câmara não faz ideia quais é que são os meus problemas, quais é que são os teus problemas, quais é que são os teus. Não faz ideia como é que os há de resolver. Tem de, pelo menos, e é essa a obrigação, é facilitar e fazer com que eu tenha a capacidade de os resolver. Porque é que está eu, é que sei o que é que eu preciso, não é? Preciso é das condições para o fazer. E este tem de ser, e é o ponto de vista liberal de uma autarquia, de uma Câmara. Tem de ser alguém que é facilitador. Eu acho que tem que haver um simplex, mas que funcione. Exatamente. E um simplex local. Um simplex local, mas que funcione, efetivamente. Exatamente. É que às vezes uma pessoa com tanta legislação, com tanta taxa, taxinha, licenciamento, às vezes uma pessoa até está a prevaricar e nem sabe que está a prevaricar. Exatamente. É que uma pessoa, eu, por exemplo, eu não faço a noção eu teria que me informar muito bem, imaginando que eu quero organizar um arraial aqui, uma festinha na minha rua, fora neste momento do Covid, imaginando que estamos num mundo fora do Covid, imaginando que eu quero fazer aqui um arraial na minha rua, que tipo de licenciamentos é que eu teria que tirar? Que tipo de coisas é que eu teria autorizações para conseguir fazer esse evento? Isto é um exemplo daquilo que muitas vezes é o trabalho e a dificuldade que temos de chegar às nossas Rafael, o simples facto de tu teres um cafezinho que tem uma ruazinha em frente, se tu quiseres pôr 2 cadeiras e uma mesa cá fora, tu precisas de uma licença. E isso é coisas que não são transparentes e que não chegam muitas vezes. Até para morrer tu precisas de uma licença. Conselhos, tens que pagar uma licença para atravessar esses conselhos. É incompreensível, é incompreensível. E eu imagino muitas vezes, uma pessoa humilde que abre um café e começa o seu negócio, coloca 4 cadeiras e uma mesa cá fora, precisa de uma licença. E essa pessoa dificilmente vai ter acesso a essa informação. E só quando chegar lá à GNR e pedir a licença, ou chegar lá a um fiscal da Câmara e pedir a licença, é que essa pessoa se vai perceber. Eu acho que a transparência deve começar logo na raiz, logo quando tu abres um negócio, tu deves saber e deves ter quem te indique precisamente tudo o que é necessário para tu abrir aquele negócio, que te expliquem, que se crie um regulamento, não é um regulamento que a palavra... Mas exatamente, quase uma faca. Exatamente. Deixa-me só acrescentar um ponto aos outros 4 que eu já disse. Isto é aquilo que eu acho que é um dos grandes desafios que vamos ter nós agora, e caso, espero que sim, possivelmente não este ano, mas numa próxima vez, caso sejamos de facto a escolha dos municípios para liderar o nosso município, tem de haver aqui o foco num aspecto, que é a retenção de talentos. Portanto, Leiria é uma cidade, é um município que está cheio de pessoas talentosas nas diversas áreas, seja em termos culturais, seja porque são empreendedoras, o que seja. Temos de garantir que essas pessoas não veem nos municípios vizinhos
condições mais atrativas para se fixarem lá. Temos de garantir que eles escolhem a Leiria. E mesmo as pessoas que não são do nosso Francisco, município... neste momento eu já pedia só que escolhessem Portugal. Eu já nem peço para escolherem Leiria ou Porto Mós. Eu já só peço que escolham Portugal. Mas lá está. É importante esta retenção de talentos. Porquê? Porque são as pessoas que têm, diga-se assim, mais mérito, que são mais qualificadas, que têm mais talento, são aquelas que dão mais dinâmica. Por exemplo, isto associa-se a quê? À questão da atratividade para empresas e para negócios. Nós temos de atrair e de garantir que, se eu estou indeciso entre abrir uma empresa aqui ou na Marinha Grande, eu quero abrir aqui porque sim, porque é mais fácil, porque há menos burocracia, porque há menos taxas e taxinhas. Temos de atrair o investimento e de atrair e de reter os talentos. Acho que isso é fundamental e acho que, enquanto liberais, tem de ser a nossa aposta. Sim. Outro aspecto que eu também acho que era importante só dar aqui uma pequena menção é principalmente também, e isto um bocado até contrapondo aquilo que o Francisco estava aqui a dizer, as relações intermunicipais. Também é algo que é uma coisa muito importante, porque é a partir dessas relações intermunicipais que muitas vezes também há escala para tornar zonas atrativas e para tornar os investimentos mais sustentáveis, nomeadamente em algumas infraestruturas que requerem mesmo muita escala. Eu acho que no papel essas interações existem, mas depois não são aplicadas e na prática acabam por não serem aplicadas. Exatamente. Pronto. Posto isto, não sei se tem aqui mais algum ponto para tocar aqui neste tema. Se não, eu vou aproveitar agora este momento, e já que estamos a falar em câmaras municipais liberais, para reforçar que Leiria já apresentou os seus dois dos seus cabeças de lista, quer para o órgão da Câmara Municipal, quer para o órgão da Assembleia Municipal. Neste caso, e respectivamente, Marcos Ramos e o Telmo Marques. Entretanto, também deverão haver novidades relativamente aos programas, relativamente às ideias, relativamente a tudo o que envolve esta campanha, mas apelamos a que as pessoas envolvam-se cada vez mais nesta campanha, porque esta é a altura ideal para também conseguirem já ver as suas ideias e já verem aquilo que é o seu objetivo de uma Câmara Municipal Liberal representada neste programa. Se querem se querem ver as suas ideias representadas, cheguem-se à frente agora, que agora é que é a hora para conseguirem que estas ideias fiquem lá já representadas. Depois, para além disso, também já foi anunciado a candidatura em Pombal, com o Nuno Carrasqueira, e também já podem cada vez mais chegar a contacto com eles através do canal, neste caso do Instagram Pombal Liberal. E também em breve teremos novidades. Para Porto Mós, também, para o Conselho de Porto Mós, e o Conselho da Batalha também terá novidades muito em breve. Assim que for possível saber, também chegarão a vocês. Deixa-me só dizer duas coisas no instante. Só o Leiria que, como o Rafael disse, que tem propostas ou sugestões ou que querem envolver-se, mandem mensagem para a nossa página de Instagram que a gente responde, ele responde. E outra coisa, também para o pessoal de Leiria, próxima segunda-feira, estejam atentos, vai haver um café liberal e são todos bem-vindos a ir e conhecermos um pouco, falarmos e também perceber em que é que nós, enquanto liberais, conseguimos fazer a diferença. Já agora também dar nota que Porto Mós também terá cafés liberais nos entretantos, que serão anunciados aqui através da página de Porto Mós Liberal. Agora também temos ativa muito recentemente a página de Miradouro Liberal, a Junta de Freguesia de Miradouro, a representação da Junta de Freguesia de Miradouro, que também podem contactar por via de qualquer uma dessas duas páginas, seja relativamente ao Conselho, seja relativamente à Junta de Freguesia de Miradouro. Sintam-se à vontade para contactar connosco e para fazerem chegar as vossas ideias, sendo que só assim e só com a vossa participação ativa é que também conseguimos mostrar que as pessoas estão ávidas de ter essa participação e ter essa voz representada.
E querem Miradouro, querem Porto Mós, estamos também receptivos a receber pessoas que queiram colaborar e que se identifiquem com os nossos valores. Acho que posso falar tanto por Miradouro como por Porto Mós e estamos à espera de receber também esses contributos. Exatamente. Pronto. Posto isto, muito obrigado a vocês por terem participado aqui nesta conversa. Para a semana deveremos voltar com outros temas e outras pessoas, talvez. Não sei, logo se vê. Só de explicar também que todos os episódios do 3 às terças estarão disponíveis através do nosso canal de YouTube. Sendo que a semana passada tivemos aqui um pequeno problema técnico e por causa disso não estará disponível, mas desta semana já estará disponível, quer nos IGTVs do Porto Mós Liberal, quer também no nosso canal de YouTube, em Leiria Liberal. É só pesquisar em Leiria Liberal ou 3 às terças no YouTube e muito certamente vão lá pegar. Pronto, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos os que nos acompanharam. Bom aproveito para as sardinhas. Bom proveito para as sardinhas, sabe? Aproveitei as sardinhas, comprei manjericos e sempre em segurança e sempre com cuidado, tá? É isso. Grande abraço. À vossa. Tchau, tchau, mal. Tchau.